a gente, né, foi padronizado que dentro daquele recipiente, se ele equivale a 1 mol, foram colocados 6,10 a 23 partículas, né? Então, dá essa quantidade aqui, 602 septalhões, né? São 24, né? 24 zeros, tá? Depois dos 602, são 23 zeros depois dos 602, tá? E outra coisa também, né? Outro termo também que os químicos estão usando, que o mol é a quantidade de matéria. Então, se estiver perguntando qual é a quantidade de matéria em determinada massa de produto. Então, a gente vai ver, já vai relacionar o mol, tá? Então, a gente tem uma outra formulazinha também que a gente está relembrando para a gente achar quanto que vale o mol, aquela quantidade de matéria. Então, N, que é número de mols, M pequenininho é essa massa em gramas, é a massa que normalmente o probleminho, o exercício nos dá para a gente estar achando qual que é o mol. E esse M grande é a massa molar, a massa que a gente vai achar na tabela, que eu vou achar de determinada molécula, determinado átomo, vou colocar essa massa aqui. A unidade de medida dela é gramas por mol. Então, já falando sobre isso, nós vamos entrar na massa molar. Qual que é a diferença de massa molar e massa molecular? A diferença básica é a unidade de medida, porque ela equivale exatamente ao mesmo valor que a massa molecular. Então, como nós achamos a massa da água, né? 18U, qual que é a massa molar? 18 gramas por mol, tá? Então, eles relacionam aquela massa de água com a massa molecular, tá? Então, a única coisa que a gente tem que guardar é qual que é a diferença? É que ali eu vou ter um mol, vou pegar 6 vezes 10 a 23 partículas, colocar, pesar e vai me pesar, né, 18 gramas, tá? Então, né, tem até cálculos ali falando lá que 18 gramas de H2O contém 6,10 a 23 moléculas, né, que equivale a 1 mol de moléculas de H2O, tá? Então, a massa molar é isso, a diferença é na unidade. Massa molecular, a gente vai colocar a letrinha U, que é a unidade, é o símbolo que representa a massa molecular. A massa molar é numericamente igual à massa molecular, só que nós vamos colocar G/mol, né, gramas por mol, tá? Aí, já no módulo, né, a gente chegando já no módulo 3, nós temos a hipótese do Avogadro, né? Esse Avogadro foi ele que, de acordo com seus estudos, ele foi um dos que ajudou a formular esse conceito do mol, tá? Ele padronizou uma quantidade de partículas que ele deu esse número depois de experimentos, né, muitos experimentos, muitos estudos, ele padronizou que esse número de 6,02 vezes 10 a 23, ele era a quantidade padronizada de partículas existentes em 1 mol, tá? Então, como a massa molar ela equivale a 1 mol, então pra gente pesar aquela quantidade de massa molar, eu peguei essa constante do Avogadro. Eu peguei 6,02 vezes 10 a 23 partículas, coloquei numa balança e deu esse valor de 18 gramas, tá? Então, então, mas como? Como que eu vou saber no exercício? Massa a gente já sabe. Se perguntar qual é a massa, então já sei que eu vou usar no exercício a massa molar. Se perguntar qual a quantidade de matérias, né? Ou qual é o mol? Veio até na apostila de vocês que em 2018, que antigamente podia perguntar qual é o número de mols, né? Isso hoje já caiu, né? Já não se usa mais, já está em desuso. Hoje, o que nós identificamos como mol é a quantidade de matéria. Então, se pergunta qual é a quantidade de matéria existente em tantas gramas de determinado elemento. Aí nós vamos usar 1 mol, né? 1 mol e vamos fazer as relações dele. Daqui a pouquinho a gente vai relembrar, tá? E quando eu vou usar esse 6,02 nos exercícios? Então, toda vez, qual que é a dica? Se o exercício vier dados, constante do Avogadro, número do Avogadro,
6.10 a 26.02 ou 6 vezes 10 a 23, que muitas vezes, né, os exercícios até, eles tiram esse 0,2, até esqueci, eles arredondam, né? Fica 6,0 vezes 10 a 23, tá? Então, quando que eu vou? Então, se aparecer no exercício 6.10 a 23, ou se aparecer no exercício e perguntando o número de unidades elementares. Que unidades? Qual o número de átomos? Qual o número de moléculas? O número de íons? O número de elétrons, tá? Então, se perguntar qualquer número de átomos, moléculas, íons, elétrons, qualquer unidade elementar, nós vamos estar usando na primeira linha da regra de 3 o 6.10 a 23, equivalendo ao que eles querem, tá? Se perguntar quantidade de matéria, nós vamos estar usando 1 mol, né? Na primeira linha lá da regra de 3, tá? Aí vamos lá. Então, né, 1 mol contém 6.10 a 23, eles colocam essa palavra entidades porque pode falar átomos, moléculas, íons, elétrons, tá? Nêutrons, prótons. Então, esse 6.10 a 23 é a entidade, ela é padronizada, tá? Então, 1 mol de átomos contém 6.10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas contém 6.10 a 23 moléculas. 1 mol de fórmulas contém 6.10 a 23 fórmulas. 1 mol de íons contém 6.10 a 23 íons. 1 mol de elétrons contém 6.10 a 23, né, elétrons, tá? Relações importantíssimas, vocês lembram que até eu coloco lá no quadro, toda vez que a gente vai fazer cálculo estequiométrico, daqui a pouquinho a gente vai estar relembrando, sempre eu coloco, né? Então, quando vem no exercício uma questão sobre que vai falando gramas, mol, eu já tenho que ter na minha cabeça, né? A massa molar de qualquer molécula, ela equivale a 1 mol, sempre a massa molar da água equivale a 1 mol, tá? Ou equivale a 6.10 a 23 átomos. Então, o que vai me mandar é o que o exercício me fala. Vocês lembram que eu sempre pedi para vocês, tá grifando as unidades? Ó, gente, tá falando em gramas, então quem que eu vou usar? Massa molar. Tá falando em mol, quem que eu vou usar? 1 mol. Não, tá falando em átomos, moléculas, as entidades, 6.10 a 23. Tá falando isso com gramas, então massa molar com 6.10 a 23. Então eu já tentei isso na minha cabeça, porque é a primeira linha da regra de 3. 1 mol equivale a massa molar. X mols, aquela quantidade. Vai depender do que o exercício me pedir. Tá? Então, essa regrinha é importantíssima a gente ter, né, ela em mente. Essa padronização, essa tabelinha, que daqui a pouco nós já vamos colocar o volume do CNTP, tá? Mas por enquanto vamos relembrar só essas 3, tá? Né? Aí vamos lá. Então, importante, por exemplo, na água. A água ela é composta por 1 átomo de oxigênio e por 2 átomos de hidrogênio. Ah, mas eu quero passar isso aqui em número, né, do Avogadro, em número de entidades. Então, eu sei que uma molécula de água, ela contém 1 vezes 6.10 a 23 átomos de oxigênio e 2 vezes 6.10 a 23 átomos de hidrogênio. Por que 2? Porque como eu tenho H2, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu quero transformar em átomos, né, em número de Avogadro,